Parabéns! Parabéns a todos do Internacional, parabéns pela estratégia muito bem pensada para o primeiro semestre. Parabéns a todos vocês que decidiram priorizar as Copas e o Campeonato Brasileiro. Deixa de lado, deixa de lado. Estamos com desgaste emocional, estamos com desgaste físico. É natural que o time se desligue no começo das partidas porque a cabeça dos jogadores está muito pesada com esta sequência de jogos, sendo que todo mundo está com sequência de jogos e ninguém dos maiores está na zona do rebaixamento. Nação, nossos adversários aí nas oitavas de final da Libertadores não vivem um grande momento, né? E Baldasso disparou, soltou o verbo, né? Vale ressaltar que sempre que o Internacional inicia uma temporada, ele é colocado como um dos grandes favoritos, né? Não foi ao contrário dessa vez. Mais uma vez a mídia colocando o Internacional como favorito. Só que agora os torcedores do Internacional estão preocupados, né? Que além de ir mal no Campeonato Brasileiro, tem uma sequência aí complicada, né? Principalmente contra o Flamengo na Libertadores, né? Eles sabem que vão enfrentar um adversário casca grossa, que é o Flamengo, né? Um adversário que geralmente eles não se dão bem na Libertadores, né? E isso tá tirando o sono de muitos colorados, né? Vamos ser bem realistas, né? O Flamengo se passou em segundo, o Internacional em primeiro, mas foi um adversário acolá que o torcedor do Internacional não queria pegar, né? Mais uma vez o Internacional perdendo o jogo para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e deixando muita gente preocupada, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal do Baldasso, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Ninguém, estratégia porca do Internacional, esta estratégia porca do Internacional que faz com que a gente passe pelo vexame de passar agora um mês na zona do rebaixamento. E não é só vexame, isso pode ser uma carga definitiva porque vem na sequência. Imaginem a pressão, imaginem o peso disso. O Inter que tem tantas coisas a corrigir para jogar Libertadores e Copa do Brasil. Um vexame do Internacional, um vexame. E o jogo de hoje é símbolo de muita coisa. Porque hoje nós vimos tudo de novo e mais um pouco em relação às coisas erradas que o Inter tem feito. Mais um pouco. Parabéns a vocês. Parabéns a esta prepotência de todos dentro do Beira-Rio, de que por ter ganho o Campeonato Gaúcho poderiam fazer qualquer coisa. Parabéns a vocês que só jogaram depois do Campeonato Gaúcho quando quiseram jogar. Quando quiseram jogar. O Internacional decidiu que contra o Botafogo do Rio tinha que botar um time reserva, tomou 4. Contra o Sport Recife, não, lá a gente ganha de qualquer jeito, né? Bota um time reserva lá também. Todo mundo ganha do Sport, o Inter não ganhou. Um fiasco. Um fiasco. O Inter no Campeonato Brasileiro é um fiasco. Mas não é só no Campeonato Brasileiro. O Internacional teve rompantes importantes para se classificar na Copa do Brasil, na Libertadores, mas tudo o que aconteceu depois que terminou o Campeonato Gaúcho, cabe análise sim, e é de pura incompetência. Sabe por quê? E sabem por quê que é muito irritante? Sabem por quê que é muito irritante? Porque boa parte de tudo o que aconteceu está relacionado à postura de um time que se tornou um time bunda mole. Um time que se tornou bunda mole, desligado. O jogo de hoje, nossa, começa a partida, opa, hoje tá diferente. É o Atlético Mineiro organizar suas linhas e avançar um pouco que o Inter se submeteu, porque é um time flácido. É um time flácido, é um time frágil emocionalmente. Mas eu poderia aqui discorrer durante todo o meu comentário pós-jogo sobre essa questão postural, essa questão anímica, né? De um Internacional que não se entrega mais. De um Internacional que simplesmente não consegue mais ter uma partida constante. O Inter não consegue jogar 90 minutos de uma partida bem. Se por um acaso no Campeonato Brasileiro o Inter em alguma partida conseguiu ter algum bom momento, em outro momento da mesma partida ele faz fiasco, como fez hoje. Teve um ou outro bom momento, o começo do jogo, o começo do segundo tempo, mas num todo foi um vexame. Um vexame hoje, um vexame o Campeonato Brasileiro do Internacional e essa situação absolutamente constrangedora. Constrangedora. Mas não passa só. Não passa só por questões anímicas e posturais, embora elas sejam muito significativas e talvez até o mais importante. Vocês viram como é que o Inter terminou o jogo hoje?
O Internacional terminou o jogo hoje com o Roger empilhando atacantes. O Internacional terminou o jogo de hoje com um ornitorrinco tático dentro de campo. Ninguém conseguia entender qual era a ideia. Jogadores batendo cabeça. O Noal que entrou no meio foi para o lado, o Wesley que estava de um lado foi para o outro, o Valência entrou sem saber o que estava fazendo, o Ricardo Matias circulando. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada taticamente. E aí a responsabilidade é do treinador. Aliás, a responsabilidade também é do treinador em relação à questão postural. Porque daqui a pouco eu vou achar que só os jogadores são bunda moles. Não, a postura bunda mole, ela vem do vestiário também. E aí eu cobro o Roger, eu cobro o Paixão e eu cobro o D'Alessandro também. Que tantas vezes nós falamos bem lá no Campeonato Gaúcho, porque o Inter entrava sempre com os dedos na tomada e com a corda esticada. Cadê isso? Mas eu volto à questão tática. O Roger, depois que terminou o Campeonato Gaúcho, eu gosto do Roger. Eu não quero a demissão do Roger e ele não vai ser demitido. Agora ele tem que ser responsabilizado também pelas coisas que andam acontecendo. O Roger se mostrou um treinador, nestas situações que se apresentaram, com uma capacidade menor do que a necessária para encontrar soluções. Tu pode até me citar que contra o Bahia e contra o Nacional, quando precisou, encontrou na Libertadores da América, e eu vou concordar contigo. O jogo contra o Nacional lá no Uruguai foi um jogo muito estratégico, e aí vai também da qualidade do treinador em conseguir fazer isso. Mas e o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro. Será mesmo que eu vou ter que ouvir no vestiário agora do Roger e dos outros homens que estão lá, que lamentavelmente nós tivemos que fazer escolhas, e estas escolhas nos colocaram nessa situação? Existem 14 times entre os maiores do futebol brasileiro que jogaram mais partidas que o Internacional em 2025. Parem com esta balela. Parem com esta desculpa. Parem com essa desculpa de que o Internacional está com desgaste físico e emocional. Tu entrar desligado num jogo, tomar 3 do Nacional no começo da partida não é desgaste físico. Isso é bunda molismo. É time que afrouxou a corda. Parabéns. Parabéns a vocês. Priorizando as Copas, e deixa esse brasileiro de lado. Sabe o que vocês conseguiram? Além de fazer a gente passar vergonha agora, durante um mês, com gremistas tirando sarro da nossa cara, sabe o que vocês conseguiram? Um mês com uma nuvem carregada na cabeça de uma pressão incrível no Campeonato Brasileiro, que vai atrapalhar o trabalho para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Outra coisa, o luxo que vocês se deram de poder poupar no Campeonato Brasileiro para jogar as Copas, acabou. Não tem mais como poupar no Brasileiro. Agora o Inter vai ter que voltar jogando as 3 competições com a mesma força. Vai conseguir? Vai conseguir? Porque o Inter se achou, né? Não temos condições de jogar as 3. O brasileiro, vamos deixar um pouquinho de lado, tal. Zona do rebaixamento, fiasco, vergonha. Vergonha. Um mês na zona do rebaixamento. E as falências técnicas, hein? E as falências técnicas? O Internacional virou uma balbúrdia. É o Rocher que faz uma segunda operação no dedo que ninguém sabia e que os repórteres descobriram porque receberam fotos, aí que o Inter se pronuncia. É o Valência que ia voltar de lesão só depois da parada do Mundial e de repente aparece em campo nas eliminatórias. O Inter estava com 4 centroavantes hoje em Minas. O Valência não ia aí, eles iam dar férias para o Valência. Só mandaram o Valência para lá porque a gente estava cobrando. É uma bagunça, é uma balbúrdia. É uma balbúrdia o Internacional. O que aconteceu? Será que dentro do Beira-Rio vocês consideravam que ganhar o Campeonato Gaúcho era suficiente para a temporada? Se vocês acreditavam nisso, vocês estão muito enganados. Vocês não conhecem a torcida do Internacional. A gente espera, quer e exige muito mais do que isso. Porque este time do Internacional é milionário. Se gastou muito dinheiro para fazer esse time. Borré custou 6 milhões de euros, Thiago Maia custou 4, o Bernabé custou 4, o Valência ganha 1,5 milhão por mês, o Borré ganha 2 milhões por mês. Esse time é caríssimo. É caríssimo. Para fazer isso, para estar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu espero que um dirigente vá no vestiário agora pedir desculpas para a torcida do Internacional por nos fazer passar agora um mês nessa vergonha.
Zona de rebaixamento não somos nós que ficamos, é o Grêmio, que já caiu 3 vezes. Zona de rebaixamento não é lugar do Internacional. E vocês estão fazendo a gente passar por esse constrangimento. Numa falência completa do Internacional depois que terminou o Campeonato Gaúcho. Um treinador que não encontra soluções, que se mostrou no jogo de hoje desesperado e perdido ao empilhar atacantes. Tecnicamente, jogadores que desabaram. O que virou o Wesley? O Wesley eu acho que ficou com inveja da Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar, e ele quer concorrer ao Oscar no ano que vem. Só pode, porque virou um ator fantástico, Wesley. Virou um ator fantástico. Simula falta, simula pênalti, simula cotovelada na cara, tá sempre no chão, né? São falências importantes no time. O Bernabé não estava jogando nada. O Valência eu não vou nem dizer. O Valência não sabe em que planeta tá. O que foi a abertura do meio-campo do Inter hoje? O que nós vamos fazer sem o Fernando, cara? O que nós vamos fazer sem o Fernando? Vocês viram o Ronaldo jogando hoje? Só que assim, o que faz eu pensar que isso possa ser diferente? Porque esses caras já jogaram. O problema é que o Internacional entrou numa bancarrota, entrou num processo de falência múltipla, em que tudo parou de funcionar ao mesmo tempo. E eu espero que as coisas se reorganizem. Se tem uma coisa boa que eu posso tirar dessa situação vexatória que o Inter passa a partir de agora de estar numa zona de rebaixamento, é que talvez esses caras abram os olhos lá dentro do Beira-Rio e parem de achar que está tudo bem. Parem de achar que está tudo bem, porque não está. O Inter não pode fazer a campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro. Vamos combinar uma coisa, por mais que a gente acredite no Internacional, e a gente acredita, existe uma grande chance do Inter cair na Copa do Brasil. E cair na Libertadores. Não está escrito em lugar nenhum que o Inter vai ser campeão, eu espero que seja. E aí? E se cair? Aí nós vamos voltar para um Campeonato Brasileiro, que nós estamos na zona do rebaixamento, quem sabe para fazer uma campanha heróica para ficar na 9ª colocação? Ora, bolas, cara. O que fizeram com o Internacional? Por qual motivo vocês acharam que ganhar o Campeonato Gaúcho era o suficiente? Vocês enlouqueceram. Vocês enlouqueceram. E outra coisa, parem com essa esquizofrenia de tentar convencer a torcida do Internacional de que o Inter, o alecrim dourado do Brasil, tem mais desgaste físico e emocional que os outros times. 14 times brasileiros que estão na frente do Inter na tabela jogaram mais jogos que o Inter na temporada. Ninguém aqui é trouxa, ninguém aqui é palhaço. Tomem vergonha na cara. Vocês estão fazendo a gente passar vergonha. Estão fazendo a gente passar vergonha. Eu quero explicações. A torcida do Inter quer explicações e comprometimento de mudança. Vale para a direção e essa estratégia porca montada. E vale para a comissão técnica que está sendo incompetente. Roger perdido e um grupo desmobilizado que é de responsabilidade do senhor Andrés Nicolás D'Alessandro, que é nosso ídolo, mas que hoje é um funcionário do Inter e tem que dar resposta. Vergonha, vexame e não tem justificativa. Nação, Baldasso aí disparou, soltou o verbo, né? O Internacional, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? E muitos diziam que o Internacional ia disputar o título do Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, ia disputar para ganhar, né? Disputando ele já tá, né? Mas acúmulo de derrotas, mal atuações, tá deixando aí os torcedores colorados preocupados, né? E além de estar em uma zona perigosa ali, né, do Campeonato Brasileiro, ter confrontos aí contra Flamengo na Libertadores, né? É um confronto onde eles batem muito dessa tecla aí que já perdeu alguns confrontos desse aí em Libertadores e o histórico não é bom e eles queriam revanche. Aconteceu, né? Pessoal, eu sempre dizia aqui sobre minha opinião sobre o Internacional. Internacional, o torcedor colorado, a mídia colorada
algumas partes da mídia brasileira se deixa levar muito pro campeonato estadual. Se deixa levar muito pelo campeonato estadual, que eu acho um erro gravíssimo. Né? Por exemplo, qual é o currículo do Internacional para colocar ele como favorito nessas competições? Brasileirão, Libertadores, Copa... Qual é o currículo? Eles analisam o Campeonato Gaúcho, que o Internacional vinha jogando bem, né? Vamos lá. Vem jogando bem, né? Ok. Quais são os adversários? Não tem adversário pro Internacional, né? Sequer o Grêmio, que poderia ser um adversário, a gente viu como é que tava. Aí, mas vamos lá, o elenco do Internacional. Para mim, o elenco do Internacional é fraco. Quem é o jogador, o melhor jogador do Internacional? Muito se fala em Alan Patrick. Vamos analisar Alan Patrick? Ok. É um bom jogador? É sim. É um bom jogador. A idade bastante avançada. Não é aquele jogador que você vai ver constantemente sendo destaque. Ele é destaque 1, 2 jogos, passa 8 sem ser destaque. Não é um jogador agressivo na marcação. É um jogador que, quando ele tá bem, ele se destaca, ok? Mas quando ele tá mal, ele não pega na bola. E pior, pessoal, que tinha muita gente pedindo Alan Patrick na seleção brasileira. Olha que ponto a gente chegou. Olha que ponto a gente chegou. Depender de um Alan Patrick para ganhar uma Copa do Mundo. Meu Deus. Em que mundo que a gente foi parar, né? Não tô dizendo aqui que ele é um mau jogador, pessoal. Longe disso. É um bom jogador. Mas tem muitos bons jogadores ali acima de Alan Patrick no futebol brasileiro, né? Mas estamos fazendo análise do Inter, né? Outra coisa, eu via muita gente aqui citar o número de Roger Machado na seleção brasileira. Por quê? Porque ganhou o Campeonato Gaúcho. Currículo, né? Grande currículo do Campeonato Gaúcho. Né? Não estou dizendo que não é um campeonato importante, só acho que não serve de análise para colocar como parâmetro contra outros campeonatos. Né? Eu não considero campeonato carioca, não considero campeonato paulista, nem o campeonato estadual eu considero como parâmetro. Mas a mídia, parte da mídia colocava, né? Roger Machado, melhor do que Felipe Luiz, melhor do que isso, melhor do que aquilo. É o cara que merece uma chance na seleção. Aí eu volto a dizer, aonde a gente veio parar para um treinador como Roger Machado ser aquele treinador que vai trazer uma Copa do Mundo pro Brasil. Tá difícil, Brasil. Mas os torcedores do Internacional tá aí, já começou as cobranças. Em cima de jogador, em cima de treinador. O clima não é dos melhores, né? O clima tá complicado. Porque sabe, né? Sabe que o Internacional não vive um bom momento. O Nacional vive um dos péssimos momentos, né? E entrou numa fase que agora que vai decidir, né? Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, né? Quando você tem um adversário como o Flamengo pela frente, a tendência é, se você vacilar, o seu adversário passa por cima. Por isso que o Baldassi aí tá preocupado e com razão, pessoal. No momento de o time tá crescendo, mostrar evolução, o time tá regredindo. Pouca evolução, resultado não aparece. Zona perigosa ali do Brasileirão. E agora? Agora complicou, né? Só resta aguardar. Mas é isso, né? Vamos aguardar. Peço aí para você deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.